Isadora tinha 40 anos e vivia 15 anos em uma prisão de humilhações. Seu marido a traía, a humilhava, fazia ela acreditar que não valia nada. Até que um dia, um simples gesto de gentileza mudou tudo. Ela devolveu uma carteira para um estranho, sem imaginar que aquele homem era o chefe do marido e que ele seria sua salvação. Mas quando César descobriu o romance, ele jurou destruir tudo. Esta é a história de uma mulher que perdeu tudo para encontrar a si mesma. Fique até o final para descobrir como Isadora virou o jogo e se tornou a mulher que sempre mereceu ser. Porque essa história vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Isadora passou a mão pelo vestido azul marinho pela terceira vez naquela manhã. O tecido estava impecável, sem uma única ruga, mas seus dedos tremiam levemente enquanto alisavam o que já estava perfeito. Aos 40 anos, ela havia se transformado em uma mulher que buscava a perfeição em cada detalhe, como se isso pudesse preencher o vazio que crescia dentro de casa. A casa estava silenciosa, aquele silêncio pesado que antecede tempestades. César entrou na cozinha com passos firmes, o terno cinza impecavelmente ajustado ao corpo. Ele nem olhou para a mesa de café da manhã que Isadora havia preparado com tanto cuidado. Pães frescos, geleia caseira de morango, suco de laranja espremido na hora, ovos mexidos ainda quentinhos. Tudo feito com as próprias mãos, tudo feito com esperança. "O café está frio", ele disse, sua voz cortante como uma lâmina. Isadora sentiu o coração apertar. Havia acabado de fazer. "Eu acabei de preparar, César. Ainda está quente." Ele ergueu a xícara, tomou um gole e fez uma careta de desgosto. "Para mim está frio. Você nunca acerta, Isadora. 15 anos e ainda não aprendeu como eu gosto." As palavras caíram sobre ela como pedras. 15 anos. 15 anos tentando acertar, tentando agradar, tentando ser suficiente. Quando havia parado de ser? "Desculpe", ela murmurou, levantando-se para fazer outro café. "Deixa. Vou tomar na padaria a caminho do trabalho." Ele pegou as chaves do carro, o celular apitando com mensagens que ele lia com um sorriso que nunca dedicava a ela. "Não me espere para jantar. Tenho reunião até tarde." Isadora conhecia aquele roteiro. Reunião significava perfume desconhecido na camisa, ligações sussurradas, olhares distantes. Significava mais uma noite sozinha, mais uma noite fingindo não saber, não ver, não sentir. "César", sua voz saiu mais firme do que esperava. "Podemos conversar quando você voltar? Precisamos..." "Sobre o que, Isadora?" Ele a interrompeu impaciente. "Sobre como você vai reclamar da minha agenda? Sobre como você não tem nada melhor para fazer além de ficar em casa esperando por mim?" "Eu trabalho", ela respondeu, a voz embargada. "Dou aulas todos os dias." "Ah, sim. Suas aulinhas." O sarcasmo era uma facada. "Que pagam o quê?" "Mal cobre suas despesas. Quem sustenta essa casa sou eu. Quem paga por tudo isso..." Ele gesticulou ao redor. "Sou eu. Então não venha me encher com conversinha quando eu chego cansado do trabalho." Cada palavra era veneno. Isadora sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou que caíssem. Não na frente dele, nunca na frente dele. "Você está me traindo de novo?" A pergunta escapou antes que ela pudesse conter. César riu, uma risada seca, cruel. "De novo?" Ele se aproximou e Isadora pôde sentir o cheiro forte de sua colônia cara. "Você é patética, sabia? Fica aí se humilhando, fazendo essas perguntas ridículas. Se eu estou traindo ou não, isso é problema meu. Você devia se preocupar em ser uma esposa melhor, em vez de ficar me vigiando." Ele saiu batendo a porta. O som ecoou pela casa vazia como um tiro. Isadora desabou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. As lágrimas finalmente vieram, quentes e amargas, molhando seus dedos. Como havia chegado ali? Como aquela menina que sonhava com amor verdadeiro havia se tornado essa mulher quebrada,
aceitando migalhas de afeto de um homem que não a enxergava? Ela olhou ao redor da cozinha impecável. Tudo em ordem, tudo bonito, tudo perfeito por fora. Mas por dentro, tudo estava desmoronando. Isadora levantou-se com as pernas trêmulas, lavou o rosto com água fria e olhou-se no espelho do banheiro. Os olhos vermelhos, as marcas de expressão ao redor da boca, que pareciam mais profundas a cada dia. Quando havia parado de sorrir de verdade? Eu preciso de ar, sussurrou para seu reflexo. Pegou a bolsa e saiu de casa. Não sabia para onde ia, só sabia que precisava sair daquelas paredes que testemunhavam sua pequenez. O dia estava ensolarado, uma ironia cruel diante da tempestade dentro do seu peito. Seus pés a levaram até a praça do bairro, onde árvores antigas ofereciam sombra generosa. Isadora sentou-se em um banco, observando as pessoas passarem. Casais de mãos dadas, mães com seus filhos, idosos alimentando pombos. Todos pareciam ter um propósito, uma direção. E ela, onde estava indo? Foi então que viu. Um homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas, caminhava distraído enquanto falava ao telefone. Algo caiu de seu bolso traseiro, uma carteira de couro, marrom. Isadora levantou-se por instinto, pegou a carteira do chão e correu atrás dele. Senhor, senhor, espere, ela chamou, a voz ainda rouca de tanto chorar. O homem virou-se e quando seus olhos encontraram os dela, algo inexplicável aconteceu. Algo que Isadora não sentia há muito tempo, uma centelha de esperança. O homem desligou o telefone imediatamente, a expressão preocupada dando lugar a um sorriso gentil. Seus olhos castanhos eram atentos, verdadeiramente presentes de uma forma que Isadora havia esquecido que existia. "Minha carteira!" ele exclamou, levando a mão ao bolso traseiro e confirmando o que já sabia. "Eu nem havia percebido. Muito obrigado. Sério mesmo." Isadora estendeu a carteira, suas mãos ainda tremendo levemente. Ele pegou o objeto, mas não desviou o olhar dela. E foi ali, naquele momento simples, que ele notou. As pálpebras levemente inchadas, o brilho úmido nos olhos, a forma como ela mordia o lábio inferior tentando manter a compostura. "Você está bem?" A pergunta veio carregada de uma preocupação genuína que a desarmou completamente. "Estou." Isadora mentiu, forçando um sorriso que não convenceu nem a ela mesma. "Desculpe, eu sei que não nos conhecemos." Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto quase tímido. "Mas eu reconheço quando alguém está carregando o mundo nos ombros. Eu me chamo Estevão." "Isadora," ela respondeu, surpresa com a própria sinceridade ao acrescentar. "E talvez eu não esteja tão bem assim." Estevão olhou ao redor e apontou para um pequeno bistrô na esquina da praça, suas mesas coloridas sob um toldo listrado de amarelo e branco. "Olha, sei que pode parecer estranho, mas você acabou de me salvar de um baita problema. Essa carteira tem todos os meus documentos. Me deixe pelo menos oferecer um suco, um café, qualquer coisa. E se você quiser conversar, eu sou um bom ouvinte. Se não quiser, a gente pode simplesmente sentar em silêncio." Isadora deveria ter recusado, deveria ter agradecido e ido embora. Mas havia algo naquele homem, na forma como ele a olhava sem julgamento, que a fez assentir. "Um suco seria bom," ela ouviu sua própria voz dizer. Eles caminharam lado a lado até o bistrô. Estevão puxou a cadeira para ela antes de sentar-se, um gesto tão simples que fez os olhos de Isadora arderem novamente. Quanto tempo havia passado desde que alguém fizera algo assim por ela? "2 sucos de laranja com hortelã, por favor." Estevão pediu ao garçom, depois voltou sua atenção para ela. "É a especialidade daqui. Perfeito para dias difíceis." "Como você sabe que estou tendo um dia difícil?" Isadora perguntou, tentando manter um tom leve. "Porque reconheço a expressão," ele respondeu com honestidade desarmante. "Já passei por alguns desses. Na verdade, passei por anos desses." "Você?" "Eu," ele confirmou. "Saí de um casamento complicado há 2 anos, 20 anos juntos, e nos últimos 10 eu estava apenas existindo, não vivendo. Então sim, eu conheço bem esse olhar." "Os sucos,"
Chegaram frescos e aromáticos. Isadora tomou um gole, o sabor cítrico e refrescante da hortelã trazendo um conforto inesperado. 15 anos, ela ouviu-se dizendo. 15 anos tentando ser suficiente. E deixe-me adivinhar. Estevão inclinou-se levemente para frente, sua voz suave. Ele faz você acreditar que o problema é você, que se você tentasse mais, fosse melhor, diferente, as coisas funcionariam. Isadora sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não as conteve. Como você sabe? Porque minha ex-esposa fez isso comigo durante anos. Ele passou um guardanapo de papel para ela. E levei tempo demais para entender que o problema nunca fui eu, assim como o problema não é você. As palavras eram um bálsamo em feridas abertas. Eles conversaram por 1 hora, talvez mais. Estevão falou sobre sua infância, sobre como havia construído tudo do zero, sobre a solidão de ter sucesso profissional, mas vazio emocional. Isadora falou sobre seus alunos, sobre como adorava ensinar, sobre os pequenos momentos que faziam seu trabalho valer a pena. Ela não mencionou o nome de César. Não falou sobre as traições, sobre as humilhações, mas falou sobre como se sentia invisível em sua própria casa. Você não é invisível, Estevão disse, seus olhos fixos nos dela. Você está bem aqui na minha frente e eu a vejo. Completamente. O coração de Isadora disparou. Não era atração. Era algo mais profundo. Era ser vista, era ser ouvida, era ser tratada com gentileza. Eu preciso ir, ela disse. De repente, assustada com a intensidade do momento. Meu marido vai... Claro, Estevão levantou-se imediatamente respeitoso. Mas Isadora, posso dizer uma coisa antes de você ir? Ela assentiu, pegando sua bolsa. Seja lá o que ele faz você acreditar sobre si mesma, não é verdade. Você merece ser feliz. Você merece ser valorizada. Isadora saiu do bistrô com as pernas bambas e o coração acelerado. Ela não olhou para trás, mas sentiu o olhar de Estevão sobre ela até virar a esquina. Naquela noite sozinha na cama, enquanto César estava em mais uma de suas reuniões, Isadora fechou os olhos e pensou no estranho gentil que havia visto algo nela que ela mesma havia esquecido que existia. Valor. Os dias seguintes foram estranhos para Isadora. Ela continuava sua rotina. Acordava cedo, preparava o café que César criticava, ia para a escola, dava suas aulas, voltava para casa e fingia que tudo estava bem. Mas algo havia mudado. Uma semente havia sido plantada naquele encontro no bistrô e ela sentia essa semente germinar dentro do seu peito. Estevão Rocha. Seu nome ecoava em sua mente como uma melodia suave. A forma como ele havia olhado para ela, realmente olhado, enxergando além da superfície. A forma como havia validado sua dor sem minimizá-la. A forma como havia dito que ela merecia ser feliz. Professora Isadora, a senhora está bem? A voz de uma aluna a trouxe de volta à realidade. Isadora piscou, percebendo que estava parada no meio da explicação sobre verbos transitivos, o giz suspenso no ar. Sim, querida, desculpem, onde eu estava? Os adolescentes riram com afeto. Eles gostavam dela, Isadora sabia. Ela era paciente, dedicada, tornava a gramática interessante. Ali, naquela sala de aula, ela tinha valor. Ali, ela importava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Estevão sentava-se em seu escritório amplo, olhando para a vista da cidade através das janelas de vidro. Mas não estava vendo os prédios, o trânsito, o movimento. Estava vendo um par de olhos tristes que carregavam uma força que a dona nem sabia que possuía. Senhor Rocha, sua secretária entrou com uma pasta. Os relatórios de vendas que o senhor pediu. Obrigado, Márcia. Ele pegou a pasta, mas não a abriu. Márcia, posso perguntar uma coisa pessoal? A mulher de 50 anos que trabalhava com ele há 10 ergueu as sobrancelhas surpresa. Claro, senhor. Como você sabe quando conhece alguém especial? Márcia sorriu com ternura. Quando você não consegue parar de pensar nessa pessoa, mesmo tentando. Quando ela muda algo dentro de você, mesmo sem tentar. Estevão assentiu lentamente. Era exatamente isso. 2 meses se passaram.
2 meses de pensamentos que se cruzavam sem que eles soubessem. Isadora pegava-se imaginando onde Estevão estaria, se ele pensava nela, se aquele encontro havia significado algo para ele também. Estevão pegava-se procurando por ela nas ruas, nas cafeterias, esperando contra toda lógica que o destino os cruzasse novamente. E então, em uma sexta-feira chuvosa, César chegou em casa mais cedo que o habitual. "Amanhã quero que vista seu melhor vestido", ele anunciou tirando a gravata. "Tem um evento da empresa amanhã à noite, jantar de confraternização. Você vai comigo." Isadora olhou para ele surpresa. César nunca a levava para eventos da empresa. "Você quer que eu vá?" Estevão Rocha. O dono da empresa fez questão que todos levassem seus cônjuges. Ele revirou os olhos. "Quer mostrar que a empresa valoriza a família? Essas bobagens corporativas. Então sim, você vai. E tente não me envergonhar, está bem? Vista algo elegante, arrume esse cabelo, ponha uma maquiagem decente." Cada palavra era uma pequena crueldade, mas Isadora já estava acostumada a isso. O que a fez congelar foi outro detalhe. Estevão Rocha. Seu Estevão era o dono da empresa onde César trabalhava? "Como é o nome dele?" ela perguntou, a voz fraca. "Estevão Rocha." "Por quê?" César a olhou com desconfiança. "Nada, só curiosidade." Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. Repassava o encontro na praça, a conversa no bistrô. Ele não havia mencionado sua empresa, ela não havia mencionado o nome do marido. Que coincidência absurda, impossível era aquela. E mais importante, ele se lembraria dela? No sábado, Isadora passou horas se arrumando. Escolheu um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, uma cor que César sempre dizia que não lhe caía bem. Hoje, ela não se importava com a opinião dele. Arrumou o cabelo em ondas suaves, maquiou-se com cuidado. Passou o perfume que guardava para ocasiões especiais. Quando desceu as escadas, César deu uma olhada rápida e indiferente. "Pelo menos está apresentável." Foi tudo o que disse. O salão de eventos era luxuoso. Lustres de cristal, mesas cobertas com toalhas brancas, arranjos florais elaborados. Música suave ao fundo. Executivos e suas esposas circulavam com taças de champanhe, conversas animadas preenchendo o ar. Isadora segurava o braço de César, embora ele mal parecesse notar sua presença. Ele cumprimentava colegas, ria alto demais, contava vantagens sobre negócios fechados. Ela sorria educadamente, a esposa decorativa que ele esperava que fosse. E então, do outro lado do salão, ela o viu. Estevão Rocha estava conversando com um grupo de pessoas, imponente em seu terno azul marinho. Seu riso era caloroso, sua postura confiante, mas acessível. E então, como se sentisse o peso do olhar dela, ele virou a cabeça. Seus olhos se encontraram através do salão, lotado. O tempo parou. Estevão arregalou os olhos, a surpresa evidente em seu rosto. Ele disse algo para o grupo e começou a caminhar em direção a ela, seus passos determinados, seu olhar fixo. E foi só quando ele estava a poucos metros de distância que Isadora percebeu. César estava ao seu lado. Estevão estava vindo conversar com ela, sem saber que ela era a esposa de um funcionário dele. O coração de Isadora disparou. A sala girou. Estevão parou na frente deles, seu sorriso morrendo nos lábios, quando percebeu quem estava ao lado dela. "Isadora", ele disse suavemente, e havia um mundo de emoção naquele nome. César olhou de Estevão para Isadora, a confusão rapidamente dando lugar à desconfiança. "Vocês se conhecem?" A pergunta saiu cortante. Estevão manteve o olhar em Isadora por mais um segundo antes de virar-se para César, sua expressão profissional, mas com uma frieza que não estava lá antes. "Tivemos um breve encontro há alguns meses", ele respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Sua esposa me fez um grande favor. Encontrou minha carteira que eu havia perdido." "Ah." César deu de ombros, desinteressado. Que coincidência. Mas não era desinteresse nos olhos de Estevão. Era decepção profunda. Aquela mulher incrível, gentil, sensível, estava presa a César Santos.
O mesmo César que tinha reputação na empresa de ser arrogante, de ter casos extraconjugais que ele nem se dava ao trabalho de esconder. É um prazer revê-la, Isadora, Estevão disse, e o tom, respeitoso, quase reverente, era um contraste gritante com a forma como César a tratava. O prazer é meu, Sr. Rocha, ela respondeu a voz trêmula. Por favor, me chame de Estevão. César puxou Isadora pelo braço com força desnecessária. Vamos, querida. Não vamos tomar o tempo do chefe com amenidades. O aperto dos dedos de César em seu braço doía, mas Isadora estava acostumada a esconder a dor. Estevão, no entanto, notou o movimento brusco, notou o leve estremecimento dela, notou a marca vermelha que começava a se formar na pele clara. Na verdade, César, eu adoraria que vocês se juntassem à minha mesa para o jantar. Estevão disse, sua voz não deixando espaço para recusa. Estou ansioso para conhecer melhor as famílias dos meus colaboradores. César não podia recusar. Forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Seria uma honra, Sr. Rocha. A mesa estava elegantemente posta. Estevão sentou-se à cabeceira, indicando para Isadora a cadeira à sua direita e César à sua esquerda. Outros executivos e suas esposas completavam o grupo. A conversa fluía sobre negócios, metas do trimestre, expansão da empresa. Isadora permanecia quieta, como sempre fazia em eventos sociais de César. Ela havia aprendido que era melhor ser invisível do que arriscar dizer algo que ele depois usaria contra ela. E você, Isadora? Estevão voltou-se para ela, ignorando completamente César no meio de uma frase. A que você se dedica? Antes que ela pudesse responder, César deu uma risada, condescendente. Isadora dá aulinhas de português para adolescentes. Nada muito importante. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos à mesa sentiram o desconforto. Isadora baixou os olhos para o prato, as bochechas queimando de humilhação. Estevão pousou o garfo com um som seco contra a porcelana. Na verdade, César, educação é uma das profissões mais importantes que existem. Sua voz era calma, mas havia aço nela. Professores moldam o futuro. Eles influenciam vidas de formas que nós, no mundo corporativo, jamais conseguiremos. Então eu diria que o trabalho de Isadora é extremamente importante. Ele voltou-se para ela, seus olhos gentis. Deve ser gratificante ensinar jovens. Eu tenho grande admiração por educadores. Isadora ergueu os olhos, surpresa. Havia lágrimas ameaçando cair, mas dessa vez não eram de tristeza, eram de gratidão. Alguém havia a defendido. Alguém havia visto valor no que ela fazia. É muito gratificante, ela conseguiu dizer, a voz embargada. Meus alunos me ensinam tanto quanto eu ensino a eles. Tenho certeza que sim. Estevão sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. César estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele acabara de ser corrigido pelo chefe na frente de colegas, mas não podia dizer nada, não ali, não naquele momento. O jantar prosseguiu. Estevão fazia questão de incluir Isadora nas conversas, perguntava sua opinião sobre literatura, sobre educação, sobre cultura. Cada vez que César tentava interrompê-la ou falar por ela, Estevão gentilmente o cortava e redirecionava a palavra para Isadora. Era uma dança sutil, um jogo de poder velado, e César estava perdendo. Quando a sobremesa foi servida, um soufflé de chocolate com calda de framboesa, César pegou o garfo de Isadora das mãos dela. Você não precisa de sobremesa. Está engordando, ele disse baixo, mas não baixo o suficiente. Estevão ouviu. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Isadora, ele chamou sua atenção, empurrando seu próprio prato de sobremesa intocado para mais perto dela. Você precisa experimentar isso. É a especialidade do chefe. Ele ficaria ofendido se a melhor convidada da noite não provasse. Ela hesitou, olhando para César, depois para Estevão. Por favor, Estevão insistiu suavemente. Me faria muito feliz. Isadora pegou a colher com mãos trêmulas e provou a sobremesa. O chocolate derreteu em sua boca, rico e perfeito. Mas mais doce que o chocolate era o sentimento de ser defendida, de ser protegida, de ser importante.
Quando o evento terminou, César arrastou Isadora para fora, seus dedos cravados em seu braço novamente. O que foi aquilo? Ele sibilou assim que estavam longe dos outros. Você estava flertando com o meu chefe? Fazendo charme? Eu não fiz nada, Isadora protestou. Claro que fez. Fingindo ser tímida, fazendo-se de vítima. Você me envergonhou. Mas enquanto César continuava seu ataque de palavras venenosas, Isadora olhou por cima do ombro. Estevão estava na entrada do salão, observando-os de longe. Quando seus olhos se encontraram, ele assentiu levemente. Uma promessa silenciosa. Ela não estava sozinha. A semana seguinte ao evento foi um inferno particular. César estava furioso, sua raiva crescendo a cada dia como uma tempestade que não passa. Ele humilhava Isadora a cada oportunidade, culpava-a por tê-lo feito parecer mal diante do chefe, acusava-a de ter se insinuado para Estevão. Você acha que eu não vi? Ele vociferou na quarta-feira à noite, jogando a pasta de trabalho no sofá. A forma como você olhava para ele, como se ele fosse algum príncipe encantado, e você, uma donzela necessitada. Eu não fiz nada, César. Apenas respondi quando ele me perguntou algo. Ah, sim. E precisava responder com aquela vozinha chorosa, com aqueles olhinhos de cachorro abandonado. Isadora sentiu algo se romper dentro dela. Não era a primeira vez que ele a atacava assim, mas depois de ter sido tratada com respeito por Estevão, depois de ter sentido o que era ser, valorizada, as crueldades de César doíam diferente. Doíam mais porque agora ela sabia que não precisava ser assim. Por que você me odeia tanto? A pergunta saiu em um sussurro quebrado. César parou, surpreendido pela ousadia da pergunta. Então riu, aquela risada cruel que ela conhecia tão bem. Odiar você? Eu não te odeio, Isadora. Você não é importante o suficiente para eu desperdiçar ódio. Você é apenas... nada. Conveniente quando eu preciso de uma esposa para eventos, irritante no resto do tempo. As palavras eram facas. Mas dessa vez, em vez de desmoronar, Isadora sentiu algo diferente surgindo dentro dela. Raiva. Não a raiva explosiva de César, mas uma raiva fria, lúcida, transformadora. Eu quero que você saia, ela disse, a voz mais firme do que jamais havia sido. O quê? Saia, agora. Vá para onde você vai todas as noites. Vá para seus casos, suas amantes, sua vida secreta que você acha que eu não sei. Só saia. César a olhou como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Você enlouqueceu? Esta é a minha casa, eu pago por tudo aqui. Então considere um investimento em sua paz de espírito. Isadora se levantou, suas pernas trêmulas, mas firmes. Porque eu não aguento mais. Não aguento mais ser tratada como um objeto descartável. Não aguento mais suas humilhações, suas traições, seu desprezo. Ah, você não aguenta? César se aproximou, ameaçador. E o que você vai fazer? Você não tem nada, Isadora. Sem mim, você não é nada. Talvez... Ela recuou, mas não desviou o olhar. Mas prefiro ser nada sozinha do que nada ao seu lado. César pegou o casaco e as chaves, sua expressão uma máscara de desdém. Ótimo. Quando você voltar à razão, estarei no apartamento da Viviane. É a nova gerente de marketing. Ele jogou o nome como uma última crueldade. Ela é jovem, bonita, e ao contrário de você, me faz sentir homem. A porta bateu. Isadora desabou no sofá, o corpo todo tremendo. Mas não estava chorando. Pela primeira vez em anos não estava chorando. Enquanto isso, no escritório ainda iluminado mesmo às 9 da noite, Estevão não conseguia se concentrar. Os relatórios na sua frente eram um borrão de números sem sentido. Tudo que ele via era o olhar de Isadora durante o jantar. A forma como ela encolhia cada vez que César falava. As marcas no braço dela que ele tinha certeza que eram causadas pelos dedos do marido. Ele pegou o telefone, discou o ramal de recursos humanos, hesitou, desligou. Não podia usar sua posição para interferir. Não. Podia simplesmente demitir César porque o homem era cruel com a esposa. Mas Deus como ele queria.
Por que você não me contou quem era meu marido? Ele perguntou para o vazio do escritório. Mas ele sabia por quê. Isadora não havia contado, porque naquele momento no bistrô, ela não estava sendo a esposa de César. Ela estava sendo apenas Isadora, e ele a tinha visto. A mulher real, por baixo das camadas de dor e resignação. Na quinta-feira, Isadora estava dando aula quando sua coordenadora entrou na sala. Isadora, você tem uma ligação urgente na secretaria. O coração dela disparou. Será que algo havia acontecido com seus pais? Com César? Ela pediu aos alunos que continuassem o exercício e correu para a secretaria. Alô? Isadora. A voz de César estava estranhamente calma. Precisamos conversar, mas não em casa. Encontre-me no restaurante italiano da Avenida Central às 7. César, 7 horas, Isadora. Não me faça esperar. Ele desligou. Isadora olhou para o telefone, um pressentimento ruim se instalando em seu estômago. Mas foi. O restaurante era elegante, com luzes baixas e música suave. César já estava lá, vestindo seu melhor terno, com flores na mesa. Ele se levantou quando ela chegou, puxou a cadeira para ela, um sorriso ensaiado no rosto. Você está linda, ele disse, e a mentira era tão óbvia quanto o perfume forte que usava. O que é isso, César? Isso é um pedido de desculpas. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Sua pele estava fria, desconfortável. Eu fui um idiota, eu te trato mal, eu sei. Mas eu quero mudar. Eu quero que a gente recomece. Isadora puxou a mão de volta. Por quê? Por que agora? Porque eu percebi que posso te perder. E eu não quero isso. Mas Isadora via através da máscara. Via o cálculo frio nos olhos dele. Ele não a queria de volta por amor. Ele a queria de volta por controle, por conveniência, porque ela havia ousado desafiá-lo. Não, ela disse simplesmente. Não o quê? Não acredito em você. Não, aceito suas desculpas. E não vou recomeçar. Ela se levantou, a força que havia encontrado naquela noite anterior ainda presente. Eu quero o divórcio, César. A máscara caiu. O rosto de César se contorceu em raiva pura. Você vai se arrepender disso. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Isadora. César não tornou o divórcio fácil. Ele contestou cada documento, atrasou cada assinatura, espalhou mentiras sobre ela para amigos em comum. Dizia que ela estava tendo um caso, que havia enlouquecido, que estava destruindo uma família por capricho. Mas Isadora não recuou. Ela encontrou um pequeno apartamento para alugar, modesto, mas acolhedor, com uma varanda que dava para um jardim. Era minúsculo comparado à casa que dividia com César, mas era seu. Cada móvel que ela escolhia, cada quadro que pendurava na parede, cada planta que colocava na varanda, era uma afirmação de sua liberdade. Nas primeiras semanas, ela chorou muito. Chorou pela mulher que havia perdido 15 anos de sua vida. Chorou pelos sonhos desfeitos, pelo casamento que nunca foi o que ela imaginou. Chorou pela solidão, pelo medo do futuro, pela vergonha de ter falhado. Mas então, lentamente, as lágrimas se transformaram em algo diferente. Em alívio, em paz, em esperança. Professora Isadora, seus alunos notaram a mudança primeiro. A senhora está diferente, mais feliz. E ela estava. Sem as críticas constantes de César, sem o peso de tentar ser suficiente para alguém que nunca a valorizaria, Isadora começou a se reencontrar. A menina que amava ler poesia sob as árvores. A jovem que sonhava em fazer diferença através da educação. A mulher que merecia ser amada. Ela começou a fazer terapia. 2 vezes por semana, sentava-se no consultório acolhedor da doutora Helena e desempacotava anos de dor, de manipulação, de abuso emocional. Você foi muito corajosa, a psicóloga disse em uma sessão. Deixar um relacionamento abusivo é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. Abusivo, Isadora repetiu a palavra, provando-a como quem prova um remédio amargo, mas necessário. Eu nunca pensei nisso dessa forma. Ele nunca me bateu. Abuso não é só físico, Isadora. As palavras dele eram violência. O desprezo era violência. Fazer você acreditar que não tinha valor era violência.
As sessões a ajudaram a entender que o problema nunca havia sido dela, que ela não era fraca por ter ficado tanto tempo, mas forte por ter finalmente saído. 3 meses após a separação, Isadora estava no salão de beleza. Decidiu mudar o visual. Cortou o cabelo em um estilo moderno que emoldurava seu rosto, adicionou luzes sutis que iluminavam seus olhos. Quando olhou no espelho, viu uma estranha bonita, confiante, viva. "Você está radiante", a cabeleireira comentou. E ela estava. Pela primeira vez em anos, Isadora se sentia bonita, não para agradar alguém, mas porque ela mesma gostava do que via. Ela também começou a cuidar mais de si. Voltou à academia, não para perder peso como César sempre insistia, mas porque a movimentava fazia bem para sua mente. Começou a cozinhar pratos novos, experimentando receitas que César nunca deixava porque dizia que não gostava. Comprou roupas coloridas, vibrantes, tão diferentes dos tons neutros que ele aprovava. No trabalho ela se destacou, propôs um projeto de leitura para a escola, organizou um clube de literatura, voluntariou-se para dar aulas de reforço. Seus alunos a adoravam, a direção reconhecia seu esforço, seus colegas buscavam sua companhia. "Isadora, você devia sair mais", sua amiga Lívia, também professora, sugeriu durante o almoço. "Conhecer pessoas novas." "Não estou pronta para isso ainda", Isadora respondeu honestamente. Mas a verdade era outra. Ela pensava em Estevão. Nos 3 meses desde o evento da empresa, ela não o havia visto. Não sabia se ele pensava nela. Não sabia se aquele momento havia significado algo para ele como havia significado para ela. E uma parte dela temia descobrir que, não. 6 meses após pedir o divórcio, em uma tarde de sábado ensolarada, Isadora decidiu fazer algo que não fazia há anos: ir a uma livraria. Não para comprar livros didáticos, mas simplesmente para se perder entre as estantes, para sentir o cheiro de papel novo, para se deixar ser envolvida por histórias. A livraria era charmosa, com estantes de madeira que iam do chão ao teto, poltronas confortáveis espalhadas pelos cantos, música clássica suave ao fundo. Isadora caminhou pelos corredores, os dedos deslizando pelas lombadas dos livros. Ela estava na seção de romances, folheando um livro sobre segundas chances, quando ouviu uma voz que fez seu coração parar. "Recomendo esse." A voz era profunda, familiar, carregada de emoção mal contida. "É sobre pessoas que encontram o amor quando menos esperam." Isadora virou-se lentamente. Estevão estava a poucos passos dela, mais bonito do que ela lembrava. Ele usava jeans e uma camisa azul casual, tão diferente do executivo formal do evento. Seus olhos castanhos brilhavam com algo que ela tinha medo de nomear. "Estevão", ela sussurrou, e o nome foi uma oração. "Isadora." Ele deu um passo em direção a ela. Eu pensei em você todos os dias." O livro escorregou das mãos dela, caindo no chão com um som abafado. Nenhum dos dois se moveu para pegá-lo. "Eu também", ela confessou. "Todos os dias." "Eu soube sobre o divórcio", ele disse suavemente. "Você está bem?" "Estou melhor do que estive em anos." E era verdade. "Estou livre." A palavra pairou entre eles, carregada de possibilidades. Estevão sorriu, aquele sorriso gentil que ela havia guardado na memória como um tesouro. "Você aceitaria tomar um café comigo? Ou talvez jantar? Ou qualquer coisa que você queira?" Ele riu nervosamente. "Desculpe, estou um pouco nervoso." Isadora sentiu seu coração se expandir. Este homem poderoso, bem-sucedido, estava nervoso por convidá-la para sair. "Eu adoraria", ela respondeu, e seu sorriso foi como o sol, nascendo após uma longa noite. Mas nenhum dos dois viu a figura na entrada da livraria. César os observava com olhos cheios de veneno, suas mãos fechadas em punhos. A tempestade estava apenas começando. O restaurante que Estevão escolheu era acolhedor e intimista. Luzes suaves, velas nas mesas, música jazz ao fundo. Nada ostentoso, nada que gritasse por atenção. Era perfeito. Isadora estava nervosa.
Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o cardápio, embora não estivesse realmente lendo. Como fazia tempo que não se sentia assim? Aquele frio na barriga, aquela antecipação doce, aquela vontade de impressionar alguém, não por obrigação, mas por desejo genuíno. "Você está bem?" Estevão perguntou, sua voz gentil, atravessando a névoa de pensamentos dela. "Estou", ela sorriu. "Só. Não faço isso há muito tempo." "Nem eu", ele confessou, e havia vulnerabilidade em seus olhos. "Na verdade, desde o meu divórcio, você é a primeira mulher com quem eu me interesso de verdade. A primeira que me fez ficar nervoso." As palavras aqueceram o peito de Isadora como um abraço. "Por que eu?" ela perguntou, genuinamente curiosa. Estevão colocou o cardápio de lado, dando-lhe toda a sua atenção. "Porque quando você devolveu minha carteira naquele dia, mesmo carregando sua própria dor, você ainda escolheu ser gentil. E quando você se sentou comigo naquele bistrô, mesmo sem me conhecer, você foi real. Não fingiu estar bem, não usou uma máscara. Você foi... você. Eu estava um desastre naquele dia." Isadora riu, mas era um riso leve, sem amargura. "Você estava linda", ele disse com convicção. "E quando eu te vi no evento da empresa ao lado daquele homem, meu coração partiu. Porque eu já sabia naquele primeiro encontro, que você merecia muito mais do que ele jamais poderia oferecer." Isadora sentiu lágrimas picarem seus olhos, mas dessa vez eram lágrimas boas. "Você me defendeu naquela noite. Ninguém nunca havia feito isso por mim." "Eu queria fazer muito mais." Estevão estendeu a mão sobre a mesa, parando a centímetros da dela, esperando permissão. "Mas você não era livre, e eu precisava respeitar isso." Isadora colocou sua mão sobre a dele. O toque foi elétrico, quente, correto de uma forma que ela nunca havia experimentado. "Agora eu sou", ela disse suavemente. "Livre." Eles jantaram conversando por horas. Estevão falou sobre sua infância humilde, sobre como construiu sua empresa do zero, sobre os sacrifícios que fez. Falou sobre seu casamento fracassado, sobre como havia se perdido tentando manter algo que já estava morto. "Por que você ficou tanto tempo?" Isadora perguntou. "Medo, acho. Medo de falhar, de estar sozinho, de recomeçar. E depois, quando finalmente tive coragem de sair, foi libertador. Assustador, mas libertador. Eu sei exatamente como é." Ela apertou a mão dele. Isadora falou sobre seus pais, professores aposentados que sempre incentivaram seu amor por literatura. Falou sobre como conheceu César na faculdade, como ele era diferente então. Ou talvez ele sempre tenha sido assim e ela estava cega demais pelo amor para ver. "Você não estava cega", Estevão disse com firmeza. "Você estava esperançosa, e não há nada de errado nisso. O erro foi dele, não seu." Quando a sobremesa chegou, um tiramisu cremoso para compartilhar, eles estavam rindo, os dedos ainda entrelaçados sobre a mesa. "Eu tenho que confessar algo", Estevão disse, um sorriso travesso nos lábios. "O quê?" "Eu não encontrei você na livraria por acaso. Eu te vi entrando quando passava de carro. Estacionei e entrei atrás de você." Isadora arregalou os olhos. "Sério? Sério. Eu estava procurando uma desculpa para falar com você há meses. Pensei em ligar, em aparecer na sua escola, em mandar flores. Mas eu não queria pressioná-la. E então te vi hoje e pensei, é agora ou nunca." "Estou feliz que você tenha escolhido agora", Isadora disse, sua voz cheia de emoção. Quando saíram do restaurante, a noite estava estrelada. Estevão ofereceu levá-la para casa. E durante o caminho eles conversaram ainda mais. Sobre sonhos, sobre medos, sobre segundas chances. Quando chegaram ao prédio dela, Estevão desligou o carro, mas não fez menção de apressar a despedida. "Posso te ver de novo?" ele perguntou. "Amanhã? É muito cedo?" "Desculpe, estou soando desesperado." Isadora riu, o coração tão leve que parecia que poderia voar. "Amanhã é perfeito." Ela se inclinou e, num impulso de coragem que a surpreendeu, beijou a bochecha dele. Um beijo
Suave, rápido, mas carregado de promessas. Boa noite, Estevão. Boa noite, Isadora. Ela saiu do carro e subiu para seu apartamento, o coração batendo forte. Quando chegou à janela, viu que ele ainda estava lá, esperando para ter certeza de que ela havia entrado em segurança. Ele acenou quando a viu, e ela acenou de volta. Isadora girou pelo apartamento, os braços abertos, o riso borbulhando de seus lábios. Ela se sentia como uma adolescente apaixonada e era maravilhoso. Mas seu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Eu vi você com ele. Você é uma vadia, Isadora. Acha que pode me substituir assim? Você vai pagar por isso. Ele vai pagar por isso. O sangue de Isadora gelou. Ela reconheceu o veneno nas palavras. César. Com as mãos tremendo, ela bloqueou o número. Mas o medo já havia se instalado. Ela olhou pela janela, procurando nas sombras, mas não viu nada além da noite silenciosa. Talvez fosse só ameaça vazia. Talvez César estivesse apenas tentando assustá-la, como sempre fez. Mas no fundo de seu coração, Isadora sabia que algo estava vindo. E dessa vez, não era só ela que estava em perigo. Estevão também estava na mira de César. Isadora não contou para Estevão sobre a mensagem, não naquele primeiro momento mágico em que tudo parecia possível. Ela guardou o medo para si, como havia aprendido a fazer durante tantos anos. Os dias seguintes foram um sonho. Estevão a levou para jantar novamente, depois para um concerto no Teatro Municipal, para caminhar no Parque ao Pôr do Sol. Cada encontro era uma revelação, cada conversa aprofundava a conexão entre eles. Você já pensou em ter filhos? Isadora perguntou uma tarde enquanto observavam crianças brincando em uma praça. Estevão ficou quieto por um momento, pensativo. Pensei, mas minha ex-esposa não queria. Dizia que filhos atrapalhariam a carreira dela, a liberdade dela. E eu aceitei, como aceitei tantas outras coisas. E você? Eu queria. A voz de Isadora era suave, carregada de um luto silencioso. César também não quis. Disse que eu já era responsabilidade demais, que não conseguiria cuidar de uma criança. Eventualmente, eu parei de querer. Ou achei que tinha parado. Estevão pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Talvez ainda seja possível, para os dois. Juntos ou não, ainda temos tempo. A palavra juntos fez o coração de Isadora acelerar. Eles estavam caminhando em direção a algo sério. Ela podia sentir. E pela primeira vez em sua vida, ela não estava com medo do futuro. Mas as mensagens de César continuavam. Bloqueavam um número, ele arrumava outro. As palavras eram sempre as mesmas. Acusações, ameaças veladas, tentativas de fazê-la se sentir culpada. Você destruiu nosso casamento por um homem rico. Você sempre foi interesseira. Ele vai te largar quando cansar. Homens como ele não ficam com mulheres como você. Você está cometendo um erro. Volte para casa. Cada mensagem era como um fantasma do passado, tentando arrastá-la de volta para a escuridão. Mas Isadora não voltaria. Nunca mais. 3 semanas após aquele primeiro encontro na livraria, Estevão convidou Isadora para jantar em sua casa. Era um passo importante, ela sabia. Mais íntimo, mais real. A casa dele era elegante, mas acolhedora. Não ostentava riqueza, mas mostrava bom gosto. Livros por todas as partes, arte nas paredes, uma cozinha moderna onde ele preparou o jantar pessoalmente. Você cozinha? Isadora perguntou, surpresa e encantada. Aprendi depois do divórcio. Ele sorriu, enquanto temperava o salmão. Era isso ou viver de comida congelada. E eu descobri que gosto, é terapêutico. Eles jantaram na varanda sob as estrelas, vinho tinto em taças de cristal. A comida estava deliciosa, mas mais deliciosa ainda era a companhia, a facilidade com que conversavam, o silêncio confortável que às vezes pairava entre eles. Isadora, Estevão disse depois da sobremesa, sua voz séria. Eu preciso te dizer uma coisa. O coração dela parou. Aqui vinha, a rejeição. Você é maravilhosa, mas... que ela estava esperando. Estou me apaixonando por você, ele disse, os olhos fixos nos dela.
Na verdade, acho que já me apaixonei. Naquele dia na praça, quando você correu atrás de mim para devolver a carteira. E cada momento desde então só fez esse sentimento crescer. Lágrimas correram pelo rosto de Isadora, quentes e libertadoras. Eu também, ela sussurrou. Eu também estou apaixonada por você. Estevão se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Ele enxugou suas lágrimas com os polegares, suas mãos emoldurando o rosto dela com uma ternura que ela nunca havia conhecido. Posso te beijar? Ele perguntou, e o fato de ele pedir permissão fez o coração dela transbordar. Por favor, ela respondeu. O beijo foi suave, tentativo, perfeito. Não era urgente ou possessivo. Era uma promessa. Era um começo. Era tudo que um beijo deveria ser. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Eu quero fazer isso direito, Estevão disse, ainda segurando o rosto dela. Quero te namorar, te conhecer completamente, construir algo real contigo. Não tenho pressa. Temos todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo, Isadora repetiu, e pela primeira vez acreditou nisso. Eles se mudaram para o sofá, aninhados um nos braços do outro, conversando até tarde. Isadora finalmente contou sobre as mensagens de César. O corpo de Estevão ficou tenso. Por que você não me contou antes? Porque eu não queria que ele contaminasse isso. Ela gesticulou entre eles. Isso que temos é puro, é bom. Ele já destruiu tanto da minha vida. Não queria deixá-lo destruir isso também. Ele não vai, Estevão disse com convicção. Eu não vou deixar. Mas na segunda-feira de manhã, quando Estevão chegou ao escritório, encontrou sua secretária pálida e nervosa. Senhor Rocha, houve um incidente, ela disse, a voz trêmula. César Santos invadiu a sala de reuniões durante a apresentação da diretoria. Ele estava gritando, fora de controle. Precisamos chamar a segurança para removê-lo. Ele estava dizendo que você roubou a esposa dele, que vai destruir você e a empresa. Estevão fechou os olhos. A tempestade havia chegado. E era pior do que ele imaginara. Isadora estava corrigindo provas quando seu telefone tocou. Era Estevão, mas havia algo diferente em sua voz. Uma tensão que ela nunca havia ouvido antes. Isadora, preciso te contar uma coisa. César apareceu no escritório hoje. Ela largou a caneta, o coração, disparando. O quê? Ele te fez algo? Não fisicamente. Estevão suspirou pesadamente. Mas ele invadiu uma reunião, gritou acusações, causou um escândalo. A segurança precisou removê-lo. Isadora, estou preocupado. Ele está descontrolado. Eu sinto muito. A culpa a inundou como uma onda. Isso é por minha causa. Eu nunca deveria ter... Não. Estevão a cortou com firmeza. Não faça isso. Não assuma responsabilidade pelas ações dele. Ele é um adulto fazendo escolhas. Escolhas erradas. Destrutivas, mas escolhas dele. Mas ele está te atingindo por causa de mim. E eu escolho estar ao seu lado, mesmo assim. Sua voz suavizou. Você vale qualquer tempestade, Isadora. Qualquer uma. Mas Isadora sabia que não podia simplesmente esconder-se e deixar Estevão enfrentar sozinho as consequências de seu relacionamento. César era problema dela, e ela precisava lidar com isso. No dia seguinte, após as aulas, Isadora foi até a casa que um dia foi sua. César ainda morava lá, recusando-se a vender apesar de ser parte do acordo de divórcio. Ele queria mantê-la pendurada, controlá-la mesmo à distância. Ela tocou a campainha, o estômago revirado de nervosismo. Quando César abriu a porta, ela quase recuou. Ele estava diferente. Barba por fazer, olhos injetados, roupas amarrotadas. O executivo sempre impecável havia desmoronado. Veio rastejar de volta? Ele disse, a voz arrastada. Vim conversar. Isadora manteve sua voz firme. Sobre o que aconteceu no escritório de Estevão. Estevão. César cuspiu o nome como veneno. Seu namorado rico. Que conveniente, Isadora. Mal saiu de mim e já estava de olho no patrão. Não foi assim. Ela respirou fundo.
Eu o conheci antes mesmo de saber quem ele era, e o que sinto por ele não tem nada a ver com dinheiro ou posição. Claro que não, ele riu amargo. Você é tão nobre, tão pura. A professorinha boazinha que acha que merece o príncipe encantado. Eu mereço respeito, Isadora disse, e as palavras saíram com uma força que a surpreendeu. Eu mereço ser amada. Eu mereço alguém que me valorize, e você nunca foi esse alguém. Eu te dei tudo, César explodiu. Uma casa bonita, roupas, comida na mesa. E você me larga por quê? Porque eu não segurava sua mãozinha? Porque eu não sussurrava palavrinhas doces? Você me traiu repetidamente, Isadora disse, a voz cortante. Você me humilhava, me diminuía, me fazia sentir que eu não valia nada. Você destruiu minha autoestima, pedaço por pedaço, durante 15 anos. Então não, você não me deu tudo. Você me tirou tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eu quero que você deixe Estevão em paz, Isadora continuou. O que quer que você sinta por mim, ele não tem nada a ver com isso. Deixe-o fora disso. Ou o quê? César se aproximou ameaçador. O que você vai fazer, Isadora? Ela não recuou. Não dessa vez. Vou conseguir uma ordem de restrição. Vou à polícia com todas as suas mensagens ameaçadoras. Vou fazer o que for preciso para proteger a mim mesma e as pessoas que amo. Pessoas que você ama, ele zombou. Você acha que ele te ama de verdade? Homens como Estevão Rocha não ficam com mulheres como você. Você é apenas uma distração, um projeto de caridade. Quando ele cansar de brincar de salvar a donzela, ele vai te jogar fora como eu deveria ter feito há anos. As palavras foram projetadas para ferir, para plantar sementes de dúvida. E 5 meses atrás teriam funcionado. Isadora teria acreditado, teria se curvado, teria absorvido o veneno. Mas ela não era mais aquela mulher. Se você realmente acredita nisso, César, então você é mais patético do que eu pensava, ela disse calmamente. Porque você não consegue imaginar que alguém possa me amar pelo que sou, que eu possa ter valor além de ser uma esposa servil. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Ela virou-se para sair. Não terminamos, César gritou atrás dela. Sim, terminamos. Isadora olhou por cima do ombro. Terminamos há muito tempo. Eu só demorei para perceber. Ela saiu, fechando a porta atrás de si. Suas mãos tremiam, suas pernas estavam fracas, mas ela havia feito. Havia enfrentado o monstro que a assombrava há tanto tempo e havia sobrevivido. Mais que isso, havia vencido. Isadora entrou em seu carro e ligou para Estevão. Ele atendeu no primeiro toque. Como você está? A preocupação era palpável. Estou bem. E ela realmente estava. Estou indo para sua casa. Podemos conversar? Sempre, ele disse. Eu te amo, Isadora. Eu também te amo. Mas enquanto Isadora dirigia em direção ao futuro, César ficou para trás, sua raiva crescendo, transformando-se em algo escuro e perigoso. Ele pegou o telefone e discou um número. Preciso de um favor, ele disse quando atenderam. É sobre Estevão Rocha. Quero todas as informações que você conseguir encontrar sobre ele. Negócios, finanças, qualquer coisa que possa ser usada contra ele. Se ele não podia ter Isadora, ninguém teria. Especialmente não aquele, homem. Uma semana depois, Isadora estava saindo da escola quando viu o carro de César estacionado em frente ao portão. Seu sangue gelou. Ele estava encostado no capô, os braços cruzados, o olhar fixo nela. Os alunos passavam, alguns olhando curiosos para o homem de terno que parecia completamente fora de lugar ali. Isadora pensou em voltar, em pedir ajuda ao segurança da escola, mas não ia deixar que ele a intimidasse. Não mais. O que você quer, César? Ela parou a alguns metros de distância. Vim te dar uma última chance, ele disse, a voz perigosamente calma. Termine com Estevão e volte para mim. Eu perdoo tudo. Podemos recomeçar. Não. A resposta saiu sem hesitação. Você vai se arrepender. Ele se aproximou e havia ameaça real em seus olhos. Eu descobri coisas sobre seu namoradinho
irregularidades fiscais na empresa dele. Não muito grandes, mas o suficiente para causar problemas sérios se chegarem às autoridades certas. Isadora sentiu o estômago revirar. Ele estava falando de chantagem. Você está mentindo. Estou? Ele sorriu, cruel. Quer arriscar? Termine com ele, Isadora. Ou eu destruo tudo que ele construiu. Você não faria isso, mas mesmo enquanto dizia, ela sabia que sim. César era capaz de qualquer coisa, quando ferido em seu orgulho. Não me teste. Ele virou-se para ir embora, mas parou. Você tem até sexta-feira. Depois disso, eu vou à imprensa, aos órgãos reguladores, a quem for necessário. A escolha é sua. Ele entrou no carro e partiu, deixando Isadora parada ali, tremendo. O que ela faria? Se contasse a Estevão, ele se preocuparia, tentaria resolver sozinho. Se não contasse, estaria escondendo algo importante. E se realmente terminasse com ele para protegê-lo, estaria deixando César vencer novamente. Naquela noite, Isadora foi até a casa de Estevão. Ele preparou chá, notando imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Ela contou tudo. Cada palavra de César, cada ameaça. Esperava ver preocupação nos olhos de Estevão, talvez até raiva. Mas o que viu foi algo diferente. Ele riu. Ele está blefando, Isadora. Minha contabilidade é impecável. Tenho os melhores auditores do país. Se houvesse qualquer irregularidade, eu saberia. Mas e se ele inventar algo? Falsificar documentos? Então ele vai preso por difamação e falsificação. Estevão segurou o rosto dela entre as mãos. Meu amor, ele está desesperado. Está tentando usar o único poder que ainda tem. O medo. Não deixe que ele vença. Mas sua empresa, sua reputação, não significam nada comparadas a você, ele disse com convicção absoluta. Absolutamente nada. Foi nesse momento que Isadora compreendeu completamente. Este era um homem que a amava de verdade, que não a via como um fardo ou uma fraqueza, mas como uma escolha que ele fazia todos os dias, feliz e deliberadamente. Eu tenho uma ideia, ela disse, uma nova determinação surgindo. Mas preciso da sua ajuda. No dia seguinte, Isadora ligou para César. Vamos conversar. Ela disse, no nosso antigo restaurante italiano. Hoje à noite, 7h. César chegou com um sorriso vitorioso, achando que ela havia se rendido. Mas quando entrou, encontrou não só Isadora, mas também Estevão, um advogado e 2 investigadores particulares. O que é isso? A cor sumiu do rosto dele. Sente-se, César, Isadora disse, sua voz calma, mas firme. O advogado abriu uma pasta. Senhor Santos, meus clientes contrataram investigadores que descobriram algo interessante. Suas ameaças sobre irregularidades fiscais na empresa do Sr. Rocha são baseadas em documentos que você mesmo falsificou. Temos provas. Também temos registro de todas as mensagens ameaçadoras que você enviou à senhora Isadora nos últimos meses. César empalideceu ainda mais. Vocês não podem... Podemos e vamos... Estevão se inclinou para a frente. Você tem 2 escolhas. A primeira, assine o acordo de divórcio definitivo hoje, aceite sua demissão da empresa com o pacote de rescisão que está sendo oferecido e comprometa-se por escrito a não mais contatar ou ameaçar Isadora ou a mim. Em troca, não vamos à polícia com as evidências de falsificação e chantagem. E a segunda? César perguntou, a voz trêmula. Processos criminais que podem te levar à prisão, o advogado disse sem emoção. A escolha é sua. O poder havia mudado de mãos. Pela primeira vez, César não tinha controle. Ele olhou para Isadora, buscando talvez encontrar a mulher frágil que ele conhecia, aquela que cedia, que perdoava, que se curvava. Mas aquela mulher não existia mais. Onde eu assino? Ele sussurrou derrotado. 30 minutos depois, tudo estava resolvido. César assinou todos os documentos, aceitou todas as condições. Quando levantou-se para sair, humilhado e vencido, Isadora o chamou uma última vez. César. Ele virou-se
e pela primeira vez ela viu não o monstro que a aterrorizava, mas um homem pequeno, fraco, patético. Eu perdoo você, ela disse, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ele saiu sem dizer nada. Isadora desabou na cadeira, o corpo todo tremendo com a liberação da tensão. Estevão a envolveu em seus braços, segurando-a enquanto ela chorava lágrimas de alívio, de vitória, de liberdade final. Acabou, ele sussurrou em seu cabelo. Realmente acabou. E pela primeira vez, Isadora acreditou. O pesadelo havia terminado. A vida verdadeira estava apenas começando. 6 meses depois da derrota de César, Isadora estava em pé no palco do auditório da escola. Luzes brilhantes sobre ela, centenas de rostos olhando em sua direção. Era a cerimônia de formatura dos alunos do 3º ano e a diretora havia pedido que ela fizesse o discurso de despedida. Professora Isadora não é apenas uma educadora excepcional, a diretora disse ao microfone. Ela é um exemplo de resiliência, coragem e transformação. É uma honra tê-la em nossa equipe. Os aplausos ecoaram pelo auditório. Isadora subiu ao palco, o coração batendo forte, mas não de medo. Era excitação. Era orgulho. Era a consciência de que estava exatamente onde deveria estar. Ela olhou para a plateia e encontrou Estevão na 3ª fileira. Ele sorriu, aquele sorriso que dizia, você consegue. E ela sentiu sua força se multiplicar. Queridos alunos, ela começou, a voz firme e clara. Quando comecei a dar aulas para vocês há 3 anos, eu estava em um lugar muito diferente da minha vida. Estava perdida, quebrada, sem saber quem eu era além dos rótulos que outros colocavam em mim. Os alunos estavam atentos, algumas das meninas já com lágrimas nos olhos. Mas vocês me ensinaram algo fundamental. Todos os dias, quando eu entrava naquela sala de aula, vocês me viam, não como alguém imperfeita ou inadequada, mas como alguém que tinha algo valioso para oferecer. Vocês me mostraram que eu importava. Isadora fez uma pausa, emocionada. E ao longo desses anos, eu aprendi que transformação não é um momento mágico onde tudo se conserta. É uma série de escolhas pequenas e corajosas. É escolher se levantar quando tudo diz para ficar caída. É escolher acreditar em si mesma quando o mundo diz que você não é suficiente. É escolher o amor próprio sobre a aprovação alheia. As lágrimas corriam livremente por seu rosto agora, mas eram lágrimas de alegria. Vocês estão saindo para o mundo agora, e o mundo vai testá-los. Vai haver pessoas que tentarão diminuir sua luz, que dirão que seus sonhos são tolos, que farão vocês duvidarem de seu valor. Mas eu quero que vocês se lembrem de algo. Vocês são suficientes, exatamente como são, e merecem ser amados, respeitados e valorizados. Os aplausos começaram antes mesmo que ela terminasse, crescendo em uma ovação de pé. Professores, pais, alunos, todos estavam de pé aplaudindo. Mas para Isadora, só havia um rosto na multidão. Estevão estava chorando, o orgulho evidente em cada linha de seu rosto. Depois da cerimônia, ele a encontrou do lado de fora, sob o céu estrelado. Você foi incrível. Ele a envolveu em um abraço apertado. Tão incrível. Eu estava tão nervosa. Ela riu através das lágrimas. Não pareceu. Ele afastou-se um pouco, segurando as mãos dela. Isadora, tem algo que eu preciso te perguntar. Ele se ajoelhou ali mesmo, no estacionamento da escola, sob as estrelas, enquanto alguns professores e alunos que estavam saindo pararam para observar. Desde o dia que você devolveu minha carteira, minha vida mudou. Você me mostrou o que é amor verdadeiro. Me mostrou coragem, força, bondade. Você me faz querer ser um homem melhor todos os dias. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples, mas deslumbrante. Isadora, você me daria a honra de ser meu para sempre. Casa comigo? O mundo parou. Por um momento, Isadora voltou àquela mulher de um ano atrás, chorando em sua cozinha, sentindo-se pequena e sem valor. E então, olhou para quem ela era agora. Forte, inteira, amada. Sim, ela disse, a voz cheia de certeza. 1000 vezes sim.
Estevão colocou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo que foi aplaudido e celebrado por todos ao redor. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, ele sussurrou. Eu também te amo, ela respondeu. Você me salvou. Não, ele tocou seu rosto com ternura. Você se salvou. Eu apenas tive a sorte de estar lá quando você estava pronta para ser encontrada. Naquela noite, deitados juntos na casa de Estevão, Isadora olhou para o anel em seu dedo, brilhando sob a luz suave do abajur. Você tem certeza disso? Ela perguntou suavemente. De mim? Isadora. Estevão virou-se para ela, seus olhos sérios. Você é a melhor decisão que eu já tomei. Não tenho uma única dúvida. Eu tenho medo às vezes, ela confessou. Medo de não ser suficiente, de que você perceba que cometeu um erro. Então vamos fazer um acordo. Ele entrelaçou seus dedos. Toda vez que esses pensamentos vierem, você me conta. E eu vou passar o resto da minha vida te lembrando de quão extraordinária você é. Isadora sorriu, o coração transbordando. O resto de nossas vidas, ela sussurrou. Eu gosto como isso soa. E ali, nos braços do homem que a amava verdadeiramente, Isadora finalmente compreendeu o que havia buscado por tanto tempo. Não era ser perfeita. Não era ser suficiente para outra pessoa. Era ser suficiente para si mesma. E ela era. Deus, como ela era. O sol da tarde entrava pelas janelas da casa nova, pintando tudo em tons dourados. Isadora estava no jardim, suas mãos sujas de terra enquanto plantava rosas brancas. Ela parou para limpar o suor da testa, deixando uma marca de terra que fez Estevão rir quando saiu pela porta dos fundos. Você tem um pouco de jardim no rosto, ele disse, aproximando-se para limpá-la com delicadeza. E você tem um bebê no colo. Ela respondeu sorrindo para a pequena Sofia, de 6 meses, que descansava confortavelmente nos braços do pai. A menina tinha os olhos de Isadora e o sorriso de Estevão. Era perfeita de todas as formas possíveis. Uma vida nova, nascida do amor verdadeiro, do tipo de amor que cura e constrói. Estevão se sentou na grama ao lado de Isadora, Sofia brincando com seus dedos. Sua mãe ligou, ele disse. Quer saber se domingo está bom para o almoço? Perfeito. Vou fazer aquela lasanha que ela adora. Isadora olhou ao redor. A casa era exatamente como ela havia sonhado. Não grande demais, não ostentosa, mas cheia de luz, de amor, de vida. Havia fotos nas paredes, do casamento simples, mas lindo na praia, da lua de mel na Toscana, da primeira ecografia de Sofia, de momentos cotidianos que eram extraordinários exatamente por serem ordinários. Você se arrepende? Isadora perguntou de repente. De ter se casado com uma professora comum com uma bagagem complicada? Estevão olhou para ela como se ela tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Isadora Rocha. Ele usou o nome de casada dela deliberadamente. Você não é comum. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. E sua bagagem fez de você quem você é. Forte, empática, resiliente. Eu não mudaria nada. Sofia deu um gritinho como se concordasse e os dois riram. E além do mais, Estevão acrescentou, os olhos brilhando. Você ainda me surpreende todos os dias. Como aquela notícia que você me deu ontem. Isadora mordeu o lábio tentando conter o sorriso. Sobre meu livro ser aceito pela editora? Exatamente. Ele se inclinou para beijá-la. Minha esposa, a autora publicada. Estou tão orgulhoso de você. O livro havia sido ideia da doutora Helena, sua terapeuta. Um livro sobre superação, sobre sair de relacionamentos abusivos, sobre encontrar força interior. Isadora havia escrito durante as madrugadas, entre as mamadas de Sofia e as aulas na escola. E agora seria publicado. Ajudaria outras mulheres que estavam onde ela esteve. Eu não acredito que alguém vai querer ler minhas palavras, ela disse, ainda insegura. Milhares de mulheres vão, Estevão disse com convicção. Porque você viveu isso. Você entende a dor, mas também a esperança.
Do outro lado da cidade, em um apartamento pequeno, mas arrumado, César Santos olhava pela janela. Ele havia mudado de cidade após tudo o que aconteceu. Novo emprego, nova vida, nova chance de recomeçar. A terapia obrigatória havia sido difícil, dolorosa, mas necessária. Ele estava aprendendo sobre suas próprias feridas, sobre como havia repetido padrões tóxicos que aprendeu na infância. Ele pensava em Isadora às vezes, não com raiva ou possessividade, como antes, mas com uma espécie de arrependimento tranquilo. Ela havia sido corajosa de uma forma que ele nunca foi, e agora estava feliz de uma forma que ele nunca a deixou ser. César não sabia se algum dia seria verdadeiramente feliz, mas estava tentando ser uma pessoa melhor. Era tudo o que podia fazer. De volta ao jardim, Isadora segurava Sofia enquanto Estevão terminava de plantar as rosas. A menina brincava com o colar da mãe, seus olhos curiosos explorando o mundo. "Sabe o que percebi?" Isadora disse suavemente. "Por tanto tempo, eu achei que precisava de alguém para me completar, para me fazer inteira. E agora? Agora eu sei que já era inteira, só estava quebrada, e não precisava de alguém para me completar." Ela olhou para Estevão com amor infinito. Precisava de alguém que me respeitasse enquanto eu me curava, que me amasse enquanto eu aprendia a me amar. Estevão parou o que estava fazendo e a envolveu em um abraço, Sofia entre eles, a família pequena e perfeita. "E olhe onde você está agora", ele sussurrou. "Professora admirada, autora, esposa, mãe, mas mais importante, você." "Eu", ela repetiu, saboreando a palavra. "Finalmente eu." O sol começou a se pôr, pintando o céu de rosa e laranja. Dentro da casa, o jantar esperava. Amigos viriam mais tarde para uma celebração casual. A vida continuava, simples e extraordinária ao mesmo tempo. Isadora olhou para sua família, para seu jardim, para a vida que havia construído das cinzas de quem ela costumava ser. E, pela primeira vez em toda a sua existência, ela não desejou ser outra pessoa, estar em outro lugar, ter outra vida. Esta vida era sua, imperfeita, bonita, real, e era mais do que suficiente. Era tudo. Mensagem final. A jornada de Isadora nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, que o amor próprio não é egoísmo, mas sobrevivência, que sair de um relacionamento tóxico não é fracasso, mas coragem, e que as segundas chances existem, mas primeiro precisamos nos dar a primeira chance, a de acreditar que merecemos ser felizes. Você está escolhendo a si mesma todos os dias? Está valorizando quem você é ou tentando ser suficiente para os outros? Lembre-se, você não precisa ser perfeita. Você precisa ser você. E isso é mais do que suficiente. E você, o que achou da jornada de Isadora? Qual momento mais tocou seu coração? Compartilhe nos comentários. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.